tá? E, e aí ela faz as perguntas pelo áudio e vou respondendo, ok? Durante todo o minicurso. Então, fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para tirar dúvidas. É, enfim, lembrando que o nosso minicurso, a construção de gráficos estatísticos, ele serve para todas as áreas. Então, para onde você for, para qual área você se especializar, você vai precisar construir gráficos estatísticos em algum momento da sua vida. Então, por isso, a gente decidiu fazer esse mini curso para vocês, porque ele é muito útil, né? Ele tem uma grande utilidade para a gente, como aluno de biologia, né? Ou qualquer outro aluno de graduação. Caso é, trabalhe com dados, que é o que a gente faz, né? Na graduação a gente trabalha com dados, então, obrigatoriamente, deveria até ser uma cadeira, né? Já com ter ter o curso de, né, um pequeno curso de gráficos estatísticos. Então vamos começar. Vou apresentar aqui na tela para vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Sim, Kelly? perfeitamente. Ótimo. Vamos lá. Então, na aula passada a gente fez primeiro gráfico, né? A gente fez esses gráficos do histograma, ok? Então aqui são os dados do histograma. O exercício, né, já foi encaminhado por e-mail de vocês. O resultado desse histograma, né, ele está aqui na imagem. Vamos abrir aqui. Ele está aqui na imagem, tá? Lembrando, né, do nosso gráfico de terça-feira. Quem não assistiu, vai aprender um pouquinho ainda hoje sobre como construir detalhadamente, né? Como mexer nesses gráficos, né? Cada ponto desse ele pode ser manipulado para ficar mais palatável, né? Para ver, para ficar mais bonito o seu gráfico. Então, né, tem o eixo horizontal, o eixo vertical, sempre identificado, né? Valores em milhões, né, a quantidade, e aqui o número, é, as categorias, né, que são a categoria idade. De um lado esquerdo, homem, do lado direito, mulher. Okay? Então, vamos continuar fazendo os nossos gráficos. O segundo gráfico que a gente vai construir hoje é influência das praias na quantidade de tartarugas da espécie careta-careta realizando postura de ovos. Então, vamos lá. Aqui tem uma tabela, tá? Contendo as praias. Então, tem uma praia de A a F. Cada praia, né? Imaginemos que nós, pesquisadores, fomos a cada praia e analisamos quadrimestres, né? Durante um ano. Então, eu vou analisar um quadrimestre. Primeiro quadrimestre, né? A, a espécie careta-careta colocou 10 ovos. No segundo, 10. No terceiro, 2. Ok? E assim sucessivamente, né? Na praia B, na praia C, na praia D, né? Então, cada praia foram analisados a postura de ovos é, da careta-careta. Então, ela foi colocar lá, foi depositar seus ovos na areia. E eu gostaria de saber se existe, né, visivelmente uma diferença entre as praias. Será se a tartaruga ela gosta mais de uma praia do que outra? Será se a questão da poluição, né, humana ali poluindo a praia, será se ela vai deixar de colocar seus ovos ali?
Então, a gente pode observar isso mais claramente nos gráficos, ok? Então, uma coisa interessante que eu vou ensinar para vocês, que eu peço aqui, é retirar a média e desvio no Excel. Tem muita gente que não sabe ainda tirar a média e o desvio. Então, a gente precisa, eu fiz questão de fazer isso para vocês, para que a gente relembre, né, como tirar a média e o desvio. Então, a gente pode copiar e colar essa tabela, ok? Ó, clica aqui nessa caixinha que tem aqui no canto, canto, canto esquerdo, superior, clica, copia e cola aqui no Excel. Pronto. Então, vocês estão vendo aqui que está copiado. Como é que tira a média desses valores? Então, é só você clicar igual, ok? Escrever a palavra média, lembrar de botar o acento, ok? E ela aparece aqui como a primeira. Clica duas vezes em cima e ela pede para selecionar. Então, você seleciona a linha, ok? E não a coluna. A linha está respectiva à praia A. E pronto, está pronto a tua média. E o desvio, Rafael, como é que eu calculo? Você vai apertar igual novamente, apertar a letra D, E, S, V. Então vai aparecer vários desvios aqui. Então, o desvio médio retorna a média dos desvios absolutos. Desvio padrão, né, calcula o desvio da amostra, e o desvio padrão P, que calcula o desvio da população. Como você está trabalhando com uma amostra, aqui é o desvio padrão de uma amostra, ok? Para quem assistiu meu mini curso de estatística no ano passado, né, vai lembrar esses detalhes aqui do que como tira um desvio da amostra. O que é desvio também, na verdade. Então, Rafael, eu vou repetir cada média, né? Não, você não precisa fazer isso não, tá? Você basta pegar esse quadradinho e arrastar para baixo, ok? Então, você faz a média de todos. Ou então, basta clicar apenas duas vezes em cima desse quadradinho, ok? Que está no canto inferior direito. Clica duas vezes em cima dele. Pronto. E ele faz os desvios, ok? Então, seleciono todos eles. Deixa eu ver se eu vou conseguir colar aqui. Não pegou. Às vezes isso acontece. Bora ver se eu consigo copiar então todos. Não precisa. Eu acho que não vou botar no hoje não, tá? Eu já vou colocar no, no Origin. Então vamos à praia, né? Vamos copiar praia. Aqui já está a interface do programa, ok? A gente vai clicar aqui na parte interna. No eixo X, né? Lembrando, no eixo X são os valores ou as informações que não vão variar, né? O que seria não vão variar, Rafael? Não vai variar a tua resposta. As praias estão lá, elas não estão, vamos dizer, teoricamente variando. O que vai variar é apenas a postura de ovos, é o que eu estou analisando, ok? Isso vai sempre depender do que você está considerando. Então, vocês viram que o nome praia ficou aqui no número 1, né? Então, nenhum número, as palavras, elas não podem ficar nesses números, ok? São as legendas. Então, posso colocar essa palavra praia no long name, ok? E aqui na letra B, eu vou colocar a minha média. Coloquei a minha média. Pronto. Falta o desvio. O que eu faço, Rafael? Clica aqui no botão em cima dele. Aqui em cima desse ícone mais e uns quadradinhos, vocês adicionam novas colunas. Ok? Então, vou adicionar uma coluna C. Ok? Ele é um valor Y. Vamos lá no Excel, copia o desvio, cola o desvio lá no programa. Então, temos aqui um detalhe, tá? Esse aqui é um valor Y, que é a média. Aqui é um valor Y também. O programa, como eu não mexi em nada, ele vai pensar também que isso aqui é uma média. Só que não se trata de uma média, ok? Então tem que clicar em cima dele, da caixinha. Vai aparecer uma tela aqui, deixa eu ver se vai aparecer agora. Clicar duas vezes, tá?
Pronto. Tem aqui Format. Você vai lá em Format, tem Text Numeric, Plot Designation. Então, lá em Plot Designation, em vez de você botar o Y, você vai botar o Y erro, que significa o desvio do Y. Ok? Então, aperta OK. Pronto. Lá em cima ele já vai estar identificando que o C é o desvio do Y. Logo do, vamos dizer, da coluna imediatamente posterior, ok? Aqui não está identificado que é o Y erro do B, mas quando você coloca, ele já considera que esses valores do desvio, ele pertence à coluna da esquerda, ok? Então, vamos fazer já nossa, nosso gráfico. Então, basta clicar aqui em cima de todos, ou apenas, né, dos valores, como vocês quiserem, ou clicar aqui nesse cantinho que seleciona tudo, e a gente vai fazer o nosso gráfico. Como eu já fiz o gráfico de barras, né, que foi a partir do gráfico do histograma, vocês viram como é que faz o gráfico de barras, hoje a gente vai fazer o gráfico de coluna. Basta clicar, né, nesse ícone aqui vermelhinho, né, ele já vai. Ah, Rafael, mas o meu ícone não está aparecendo. Então, só clicar. Ao lado desse ícone tem uma setinha para baixo. Clicar neste gráfico aqui, ó, onde tem escrito column, ok? Quando você fizer, você vai ver, né, o seu gráfico bonitinho aqui já aparecendo. Percebam que existem esses desvios, eles ficaram bastante altos e a gente vai interpretar por que eles ficaram altos, ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa a se fazer, né, lembra da aula passada, é colocar as informações ao lado de cada eixo. E no eixo vertical, você precisa, aqui são, perdão, eu ia botando praia, né? No eixo vertical é um número de ovos, ou posso colocar quantidade, não é quantidade de ovos, quantidade de postura, né? Eu não sou da área, né, de ambiental, então eu fiquei na dúvida se essa palavra postura ela é correta. Então, quem for da área e se essa palavra estiver incorreta, podem me corrigir, tá? Não sei se essa é a palavra correta, né, para dizer sobre a postura de ovos de tartaruga. Então, coloquei aqui, tá, a identificação, aqui embaixo também a praia. Vamos observar, já está na fonte no número 26, né, o tamanho da fonte. Posso selecionar Arial aqui, ou o que vocês quiserem, a forma da fonte. Observem que existem esses tracinhos aqui pequenininhos, ok? Então, vocês podem tirar esses tracinhos. Como? Clica duas vezes em cima dessa linha, ó, ela fica amarela, então ela é selecionável. Clica duas vezes, vai aparecer a caixinha, tá? Vai lá em Title e Format. Lembra do Minutics na aula da terça-feira? Então, você tira o Minutics, que seria, né, o programa ele chama esses tracinhos de ticks. Tirei os ticks, né, coloquei None e dei OK. Então, observe que ele já vai tomando forma. Aqui fica a critério de vocês, se vocês deixam ou não Minutics. Se a gente tirar, né, não vai ficar, talvez... eu gostei do 100 Minutics, mas se vocês colocarem, né, fica à vontade. Tanto para fora quanto para dentro, né, vocês podem colocar a direção do checks. Eu vou botar None, né, que eu gostei, 100, mas fica à vontade para vocês. E um bacana, né, botar o grid. O que é o grid lines? Grid lines é esse aqui. São essas linhas internas, né? Porque você consegue, em vez de você botar uma régua, já tem uma régua interna. Eu gosto de botar ela bem fininha, né? Para não ficar tão feio no meu gráfico, tá? Então, pontinhos. Dessa vez eu vou colocar o grid lines uma listra sólida.
Então, clica OK. Então, essa cor eu não estou gostando muito, está muito vermelho. O que eu faço? Você pode escolher qualquer cor que você quiser. Vamos colocar verde hoje, vamos botar uma transparência. Eu gosto muito dessa transparência, sabe? Porque deixa o nosso... é, às vezes o programa ele tem essa dificuldade de entender o que eu estou escrevendo. 2, tá, né? 20. Sim. Ok? Se eu deixar sem transparência, a cor ela vai ficar dessa forma, ok? Esse verde. Se eu colocar uma transparência, ele fica mais palatável, sabe? Olha, bacana, né? Eu vou colocar marrom. Esse aqui é mais lindo e lembra mais uma tartaruga, né? Esse aqui vinho, sei lá, pra mais próximo. É, mais próximo de marrom. Mas vocês podem também selecionar, customizar essas cores, tá? Selecionar que cores vocês quiserem. Ok? O espaço entre as barras, né? Após selecionar as cores, vocês podem aumentar ou reduzir. Então, se eu aumentar o espaço na minha barra, ele vai ficar mais fininho, ok? Isso é bem bacana. Se você colocar zero, ele junta todas as colunas. Só que não fica tão bacana, né? Para o que a gente quer mostrar. Pronto. Vou deixar 40. Ficou bacana. E label seria a identificação, né, dos valores acima, né? Ah, Rafael, ficou em cima da barra do desvio, né? Não gostei. Como é que eu faço? Clica em cima do valor e aperta para cima. E aí vai subindo. Deixa eu ver. Clique em cima do valor que você quer e ele desce, ok? Clique em cima do valor e aí você vai movimentando ou no mouse, tá? Ou no teclado. E aí você seleciona onde você quer esses valores, tá? Só que eu não gosto muito deles, não. Eu vou tirar eles. Esses dois ficaram, né? Eu posso excluir o omelete, que não estão excluindo. Agora, o programa de vez em quando apresenta esses bugs, né? Ele apresenta alguns erros. É, essa aí não. E aí você tem que reiniciar tudo de novo. Mas, Rafael, isso aconteceu. O que é que eu faço? Né? Ao invés de você reiniciar a sua tabela, o que que você faz? Você faz uma nova tabela. Ao invés de fazer tudo que a gente fez na tabela anterior, só lembrar de copiar toda a tua formatação. Isso é possível. Então tá aqui a que a gente acabou de fazer. Vou lá na minha formatação, né? Copiar cópia de formato, copiar todos, tá? Vou aqui e copio, né? Coloco, né? Paste format. Cliquei, ele vai apresentar. E ele veio o 7 e o 2. Oh, Jesus. Né, ele veio até o 7 e o 2. Então, uma coisa bacana também para vocês fazerem é que dá para selecionar qual é o formato, tá? O que você quer copiar? Tudo. Ou apenas alguns formatos. Tá? Então você consegue selecionar aqui. Como deu erro nesse gráfico, eu não estou conseguindo excluir, infelizmente a gente vai ter que fazer novamente. Tem que tudo novamente rapidinho, tá?
E vocês viram como é rápido, né? Quando você toma jeito para fazer, você já faz o gráfico. Então tá pronto o nosso gráfico, né? Não precisa mais adicionar nenhuma informação, vou adicionar só o grid. E pronto, tá pronto o seu gráfico. E agora, Rafael, o que eu faço? Vocês podem colocar no Excel ou qualquer lugar onde vocês queiram. Mas é importante vocês salvarem o material de vocês. Então vocês vão lá clica no botão direito, fora do gráfico, tá? E aí apresenta, vai lá em Export Page. Clique em Export Page, que é exportar a página. Aguarda um pouquinho. Pronto. Já está selecionado aqui o tipo de imagem que você tem que salvar, que é TIFF, tá? Não é JPEG, não é PNG, como a gente costuma salvar. A qualidade melhor é em TIFF. Vai lá seleciona o lugar onde você queira colocar, tá? Tá em Path, tá em área de trabalho no meu computador. Quem não quiser na área de trabalho, só clicar aqui nesses pontinhos e selecionar a parte que você quer, tá? Onde queira salvar. E pronto. O mais importante para a gente é essa imagem size. Né? Tem a resolução de DPI. Então você pode selecionar tanto da maior quanto da menor. Eu vou selecionar o menor para facilitar a nossa vida, porque lembra que na terça-feira eu coloquei maior. E aí, como a resolução estava bem grande, o meu computador ele não conseguia ver a resolução, então ele ficou meio embaçado, né, de 300. Mas, geralmente, 300 já fica bacana, né, dependendo do tipo de gráfico. Eu vou colocar dessa vez. E uma informação bacana também é que os artigos científicos, né, quem já está trabalhando com publicações científicas, a resolução em DPI que eles pedem, né, é a partir de 300 DPI. Okay? Né, o color space, né, pode deixar o RGB, a profundidade de cor, né, que são as quantidades de cores 256, e uma compressão. Clicar em OK e ele vai fazer o seu gráfico. Aguarda um pouquinho enquanto ele está fazendo o gráfico, né? E aí ele fala aqui na frente, o gráfico exportado. Então vamos lá na frente, na área de trabalho. Tá aqui o nosso gráfico. Observem que o nosso gráfico, a qualidade dele é tão imensa, ele está com 8,29 megas. Isso é muito enorme, essa imagem. E às vezes você quer apresentar, né? Essa imagem ela não fica bacana quando você vai apresentar em 8,29. O teu programa ele dá uma travada. Ele não abre direito, né? Quando você vai abrir o PowerPoint, não vai ficar bacana, ele vai ficar travando. Então o que você faz? Você vai lá em editar, ok? Segura o Ctrl e o W, ok? E vai apresentar essa caixinha. Quando apresentar essa caixinha, vocês colocam aqui porcentagem 80. Aqui embaixo também ele fica 80, assim como você escreve. Clique em OK. Pronto, ele reduziu o tamanho da imagem. A qualidade não, mas o tamanho, sim. Pronto. Então observe agora qual é o tamanho da imagem. Vamos ver. 8,29. Continua. 0,97. Tá vendo? As dimensões mais o tamanho é reduzido. Vamos lá. Vou selecionar ele e colocar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Prontinho. Observem que ele tem essas caixinhas ao redor. Se eu não me engano, dá para tirar esse espaço ao redor do gráfico. Mas eu vou tirar aqui mesmo, tá? No Excel. Observem. Melhorou agora. Melhorou. Pronto. Vocês podem aumentar o tamanho. Rafael, tem duas perguntas aqui no chat. Ok, pode A perguntar. primeira é em que formato a figura torna-se editável no Word? Ok. As figuras editáveis, elas são PNG, né, o JPEG. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Export, quando vocês vão lá em Export Page, vocês podem selecionar o tipo de figura, né? Os editáveis mais conhecidos, né, o PNG, JPEG e o TIF. O TIF, ele é bacana porque ele é o que melhora mais a qualidade do teu material, da tua fotografia. Mas se vocês quiserem colocar no PNG para fazer apenas apresentações, colocar no relatório, não tem problema. Agora, para artigos científicos, apenas vai funcionar o TIF, tá? Outro detalhe é que esse TIF, o telefone não consegue fazer a leitura, né? Se vocês baixarem uma imagem com formato .TIF, seu celular não consegue ler. Aí, no caso, seria bacana você salvar em JPEG para manter no telefone, né? Ah, eu quero ver aqui só a imagem. Mas geralmente a gente não vê, a gente tá olhando, né, o gráfico no telefone. Vê mais é, no computador. Então, esses são os editáveis. Colocou eles, leva lá para o Word e aí você consegue fazer as alterações dele, como cortar a posição dele, consegue colocar a borda, né? Você vê que tem alterações. Eu não gosto de colocar borda, né? Eu acho muito estranho colocar borda nesse tipo de gráfico. Então, ok. Qual é a próxima pergunta, Polly? Como insere outra coluna no eixo Y, porque ele se perdeu enquanto você fazia o desvio padrão. Você pode repetir como insere uma coluna no eixo Y? Pronto, você pode inserir no eixo Y a coluna aqui nesse ícone, onde tem mais e algumas listrazinhas aqui dentro de um quadrado, né? Ele refere-se a uma coluna. Clicou aqui em cima, ele vai apresentar, ok? Às vezes, você tem vários dados, né? Tem os dados aqui nesse eixo. Ah, Rafael, eu vou criar todos os eixos? Não precisa, tá? Se eu copiar e colar uma grande quantidade de informações aqui, ele vai abrir para mim sozinho. Agora, caso eu queira inserir manualmente, aí eu vou inserindo por aqui, tá? Uma coisa interessante, deixa eu ver se isso acontece aqui para a gente observar. Que são alguns detalhes do gráfico. Se vocês selecionarem todas essas informações, clicarem aqui e fazerem um gráfico, olha o que acontece. Né? Então, observem, ele está considerando todos os Y, ó, o Y, B, D, E, F, G, ok? Então, quando vocês for fazer o gráfico de vocês, ou seleciona o que vocês desejam, tá? Dessa forma, né? Dessa forma aqui, ou seleciona as informações dentro da planilha, ok? Ó. Aí você consegue fazer também essas duas formas. Para vocês não se assustarem, né? Quando clicar aqui, quando vocês tiverem várias colunas, ele vai selecionar todas. Então, não vai dar muito certo, não. Aí vocês falaram, nossa, que coisa estranha, né? É só um detalhe. Como o programa ele é muito detalhista, vocês têm que selecionar e informar o programa o que vocês querem fazer, tá? Voltando lá na tabela, agora vamos interpretar o nosso gráfico. O que acontece aí? Né? De primeiro, qual é a praia que mais teve postura de ovos? Praia D, né? Visivelmente a praia D. Será que essa praia ela tem conservação, né, da natureza? Será que o IBAMA trabalha muito com ela? Né? Tem a questão da preservação, evita a antropização desse ambiente, né? Então, talvez seja isso auxilia as tartarugas a colocarem seus ovos lá naquela região. Só que, meu desvio está enorme, né? Por que isso acontece? Vamos lá na tabela. No D, a gente tem uma postura de 50 ovos no primeiro quadrimestre, no segundo também, e no terceiro 10. Então, o que acontece? Reduziu. A minha média, ela está abaixo de 40 e um desvio bem alto. Então, o que foi que aconteceu? Né? Talvez no terceiro quadrimestre há uma menor postura de ovos da tartaruga. Né? Por quê? Porque existe uma temporada
de colocar os ovos, né? Então, por isso que você vê um desvio bem alto. Então, anualmente, se você dividir em quadrimestre, você observa que um desses quadrimestres ela coloca poucos ovos. Então, talvez seja a época de postura, talvez, né, a maioria não seja dessa época. Então, por isso que o valor foi tão alto. Não há problema em ter um desvio alto neste caso, porque a gente sabe que o que está influenciando esse desvio é a temporada de postura, né? Então, a gente sabe que isso é natural. Agora, se você fizer um experimento e ver um desvio bem alto, talvez esse experimento ele esteja equivocado, ok? Qual foi a época que teve menos, né? Aliás, qual foi a praia? A praia que teve menor quantidade de postura de ovos foi na praia F. Observe que na praia F teve 0, 0 e 0. Será que se nessa região, né, tem uma plena antropização, né? Vai muita gente para a praia, né? Joga lixo na praia. E aí o que acontece? Claramente as tartarugas elas não vão colocar seus ovos ali naquela praia. Então a gente observa isso. Né? Se a gente olhar pela tabela, gente, observem, a tabela ela informa, mas no gráfico ele resume. Então, por isso é tão importante saber construir um gráfico. Beleza? E assim sucessivamente, gente. Dá para interpretar, né, as outras praias, né, a maioria delas teve uma postura baixa, em uma, né, teve a maior, a outra teve a segunda maior, né, mas com desvio também enorme, que foi a letra E, né, que teve o terceiro quadrimestre com 60 e os outros com 10 cada, e isso, né, repercutiu no desvio. Então, e agora, Rafael? Né? Lembrem-se de colocar a é, de colocar o título dessa tabela, tá? Então vou colocar, perdão, tabela não. Geralmente a palavra é gráfico, né? Mas como está em formato de figura, você precisa inserir a palavra figura, ok? Ah, Rafael, mas é um gráfico. Nesse caso ele se tornou figura. Então você vai selecionar figura 1, né? Em alguns artigos eles aceitam, ou alguns relatórios, professores, aceitam a palavra gráfico, tá? Mas fiquem a critério de vocês. Gráfico ou figura 1. Influência das praias na quantidade de tartarugas da espécie careta-careta realizando postura de ovos. De que ano foi essa análise? No ano de 2019, tá? Então, lembrando, quanto mais informações vocês inserirem no teu gráfico, melhor vai ser. Né? Se eu tiver pressa de ler teu trabalho e eu estou sem tempo, né? O que eu vou fazer? Eu vou lá no teu gráfico e vejo o que foi que tu fez. Você analisou a quantidade de postura, né? Quantidade de postura, né? A quantidade de postura de ovos, né? Da tartaruga, da espécie, né? Qual é a espécie de tartaruga? E o ano, ok? Então, aqui embaixo, você selecionaria, né? Você já finalizou aqui. Eu pararia nessa etapa. Agora, precisa inserir a legenda, tá? Então, não precisa escrever a palavra legenda. Abaixo do gráfico, abaixo do gráfico já fica a palavra legenda. Aumentei aqui para 14, tá? Para ficar mais bacana. Embaixo do gráfico, figura, você insere a legenda. Então, que legenda você escreveria? Você precisa informar seu leitor tudo. Então, o que tem aqui de diferente no seu gráfico? Tem alguma coisa que precisa informar? Sim. E praia, né, se refere à letra A, à letra B, à letra C. Então, na praia, colocaria a praia de Boa Viagem, né, que eu moro em Recife. A praia, qual é o nome da praia? Praia da Barra, lá de Piauí. Pronto, e assim sucessivamente, tá?
Vocês podem colocar também ponto em vírgula para ficar mais organizado, né? Geralmente, o tamanho da fonte abaixo da figura é menor que o do título, tá? Então, e assim sucessivamente, vai colocando o nome das praias. Praia de Boa Viagem, Praia da Barra, tá? E assim sucessivamente, C, D, E, tá? Se tiver alguma informação a mais que eu olhe para o gráfico e eu não consigo entender o que significa, você precisa inserir. Então, por exemplo, na letra A eu não entendo o que significa, então eu preciso inserir. O problema só é isso. Agora tem outras que tem muita informação, então vocês precisam inserir todas essas informações, tá? E pronto, finalizado o nosso gráfico, vocês já estão, né, teoricamente já aprenderam o gráfico de vocês. Quem tiver agora, na prática, vocês vão fazer sozinhos em casa, quando precisar fazer o gráfico, se quiserem lembrar e já fazer hoje, depois dessa aula. Aí vocês baixem o aplicativo, instalem, já está encaminhado no e-mail de vocês e vocês fazem o gráfico. Né? Vocês veem que é bem simples, não tem muita dificuldade não. Beleza? Deixa eu ver. Então, influência das praias na quantidade. De ovos, prontinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver o que é isso aqui. Estranho, eu acabei não colocando a identificação nesse gráfico. Eu acho que isso aqui foi descer, né? Deve ter sido. Então, agora voltou ao normal. Vamos partir para o nosso segundo gráfico, tá? Esse gráfico eu vou fazer mais rápido para vocês, porque já ensinei todas as técnicas, tá? De como manipular. Agora só são detalhes que a gente vai aprender mesmo, tá? Então, efeito citotóxico in vitro de Jatropha molíssima em células de camundongo. Então, imagine só, eu quero avaliar a citotoxicidade, ou seja, a capacidade de induzir algum dano na célula, a partir dessa planta medicinal, né, de Jatropha molíssima, em células de camundongo. Então, em células de camundongo, eu quero dar uma observada nisso. O que eu tenho? Eu tenho duas tabelas. Tabela A, tabela B. Esses valores estão variando entre elas. E eu quero unir as duas tabelas. Como é que eu faço? Aí a gente vai lá para o Excel, tá? Então, clica lá na tabela, vamos fazer a média e o desvio, tá? Das duas. Vou fazer aqui a média e o desvio das duas. Coisa estranha, porque não deu tudo. Agora foi. Vamos dar nome, né, às tabelas, senão a gente vai confundir. Nossa, isso é tão ruim quando acontece. Eu não sei onde é que mexe. Às vezes eu esqueço. Onde é que eu ajusto? Deixa eu baixar. Nesse gráfico aqui, vamos supor, eu vou colocar aqui do lado, tá? Senão vai ficar longe demais. Vamos colocar aqui um comentário. Este aqui, ele refere-se ao extrato da Jatropha molíssima. Eu fiz uma extração aquosa. O que seria uma extração aquosa? Eu fiz um chá. Né? Fiz um chá. Aqui eu não fiz um chá, eu fiz uma extração etanólica. Eu fiz uma cachaça. Lá no interior a gente faz, quem conhece, né, faz a cachaça da planta. Então fiz a cachaça com o álcool dessa planta aqui. E a extração aquosa, que seria o chá dessa planta, eu fiz a análise para saber se tem diferença entre os dois, tá? Vamos olhar lá. Já fiz aqui já coloquei as informações no Excel. Vamos aqui nas médias. Esses valores aqui eu vou
Deixa eu ver. Não, vou desconsiderar não. Vou deixar aqui mesmo. Média, tá? Seleciono aqui a linha. Fiz a minha média. E o desvio, né? Clica 2 vezes no desvio. Desvio. Cliquei 2 vezes, pronto. Embaixo também. Né? Observem que aqui está sem o CP. Né? E a gente vai precisar do valor do CP. Como o CP é o controle positivo, o CN é o controle negativo, né? Vamos considerar que o CP ele obteve o mesmo valor, já que é a mesma concentração, né? O mesmo material, ele precisa ter o mesmo valor, ou valores próximos, tá? Desvio. Então tá aqui nossos valores, nossos dados, né? Vou selecionar a média e o desvio padrão. Vamos levar lá para o nosso programa. Então aqui eu posso excluir esses valores, ou eu posso abrir um novo folder, um novo window. Seria uma nova janela. Então eu clico em Worksheet, deixa eu mostrar aqui para vocês. É aqui no Worksheet. Ok? Prontinho. Coloco aqui os meus valores no Y. Ah, Rafael, eu vou colocar aqui. Pronto. Observem que o X, esses valores aqui é valor de Y e não de X. Né? É o valor que está variando. Então ele não é aqui em cima do X. Ele é a partir do Y. Observe que ele já criou uma nova coluna. Volto lá no Excel, clico no segundo aqui, tá? Copio e colo lá no meu programa. Vou criar uma coluna e aí coloco os meus dados. Prontinho. E aí eu vou precisar do meu eixo X, né? Copio o meu eixo X e colo lá no programa. Prontinho. Beleza? Então, quais são as diferenças? Né? Vamos observar, né? Tem muita gente que esquece de fazer o que eu vou fazer. E aí, o que, que ele faz? Vou selecionar aqui tudo e o que, que vai acontecer? Vou fazer o meu gráfico. Olha o que, que acontece. Né? Não. Aí a pessoa se desespera. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Desaprendi a mexer no Origin. Justo. Tem que ir lá fazer algumas alterações, tá? Primeira alteração. Eixo X. Tem que transformar, em vez do formato texto e número, você vai considerar apenas texto. Tá? Beleza? Quando você faz isso, olha o que, que acontece com o teu gráfico. Ele já organiza. Beleza? Só que ainda ele não está correto. Você vai lá em Y, vai ao lado no desvio, onde você colocou o desvio de um deles, e coloca o desvio, né, identifica o desvio, Y erro, e vai ao lado do outro desvio e identifica que ele é um desvio. Você precisa informar isso para o teu programa. Pronto, realizado. Agora, eu posso informar aqui em cima o que é cada um. Então, eu vou colocar aqui aquoso etanólico Se quiser eu colocar só em um, não tem problema, tá? Isso aqui é porque eu tentei escrever e antigamente, no programa anterior, quando a gente escrevia a mesma palavra ao lado do erro, no erro, ele juntava. Aí ele não está mais juntando nessa versão desse programa. Prontinho. Seleciona as informações, né? No caso eu vou clicar aqui, né? E clicar para fazer o nosso gráfico. Olha que coisa linda. Agora sim.
Olha aí como é que ficou o nosso gráfico. Um gráfico flamenguista, né? Vermelho e preto. E agora, o que a gente faz? Né? Primeiro, retira aqui a parte abaixo, tá? Em title. Retira o minor chicks. Eita, botei pra aí. Não. Retirei o minor chicks. Olha como fica bacana. Tá vendo que tá um pouco distante do zero? Vocês podem alterar isso também. Então tá de 0 a 10. Vou colocar de 1 a 10. Bora ver como é que fica. Ixi, puxou muito o gráfico. 0,5. Melhorou um pouco. 0,6. Não, 0,4. Gostei. Beleza? Olha como fica bacana nosso gráfico. Aqui ele seria a palavra aquoso, mas aqui a gente seria a palavra citotoxicidade, né? Que é as nossas concentrações. Entre parênteses, diga, vamos dizer, qual é o... Eu esqueci da palavrinha, né? Mas informe, esses valores, eles estão em porcentagem, né? Eles estão em milhões. Você deve escrever isso. E aqui embaixo, vocês vão colocar a palavra concentração. Aqui, por isso que eu queria ensinar outros gráficos para vocês, porque cada um tem um detalhe. Se a gente escrever a palavra miligrama por ml, ele vai, ok? Mas se eu escrever a palavra micrograma, ele vai também. Mas a palavra micrograma é muito grande, então o que você pode fazer? Colocar um símbolo. Mas onde é que coloca um símbolo? Você vai aqui em Greek, né? Que a palavra é o alfabeto grego, clica em cima do alfabeto grego e ele fica selecionado, tá vendo? Se eu digitar aqui no meu teclado, observem que fica em grego as letras, é bem bacana. Mas a palavra grega para micro é na letra M, ok? Você clica na letra M e aí ele mostra essa letra grega que significa micro. E aí você aperta micrograma barra ml, ok? Você precisa desselecionar, tá? Seleciona ele, clica micro, depois desseleciona, senão você vai continuar com o alfabeto, com o teclado grego. Prontinho. Feito isso, basicamente o gráfico está pronto. Quem quiser alterar cores, né, vai lá em alterar cores, tá? Aqui também tem outro detalhe. Observem que a gente estamos unindo dois gráficos, tem duas colunas, duas informações. Então, você clica em cima, quando você clica em cima da figura, ele já coloca aqui. Você quer fazer as alterações de maneira dependente ou independente? Você seleciona. Dependente é quando eu vou alterar tudo de uma vez. Né? As cores, ele só permite que eu altere todo de uma vez. Aqui nessa parte, por exemplo, deixa eu ver aqui um detalhe, pronto. Nesse dependente, ele permite eu mexer aqui todo de uma vez. Então, fill color, qual é o fill color que você quer? Eu mudei aqui, bora ver o que acontece. Né? Que seria as cores que você quer alterar. Detalhes, clique em cima desses detalhes, você pode alterar a cor. Beleza? Aplica, fica verde. Mas eu não gosto muito de mexer por aqui, né? É muito chato. Embora, né, tá tranquilo. Se você quiser mexer separadamente, só clicar em independente e pronto. Tá aqui separadamente. Ah, eu quero mexer agora no vermelhinho. Vou lá no vermelhinho e clico em cima dele. Dá um apply. Agora ele está independente, eu consigo mexer no vermelho. Beleza? Em questão de trabalhos acadêmicos, tem muita gente que gosta do colorido, né? Fica bacana, vai depender do que você está fazendo. Tá? Tem cores que fica bacana. A dica
é sempre fazer uma transparência. Quando a gente faz a transparência, fica bonito, né? Fica muito bonito. Como eu estou trabalhando já com a pesquisa, aqui a gente faz sempre na escala cinza. Então a gente coloca na primeira, por exemplo, o segundo, gray. Então eu deixo na escala cinza. Tá? Eu vou diminuir um pouco aqui a transparência para ficar mais bacana. E pronto. Ficou na escala cinza. O outro eu vou deixar numa escala mais escura. Na escala eu vou deixar ele mais escuro. Então ficou mais escuro, né? Eu acho tão sem graça, né? Esses gráficos cinza. Mas você que decide. Se você for fazer uma publicação, geralmente é na escala cinza. Caso, né, você queira fazer uma outra cor, você vai deixar em outra escala. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vou deixar numa escala mais colorida, né, gente? Então, deixa eu ver. Foi estranho. Né? O viciante de você mexer aqui no gráfico é que você, como você pode mudar muita coisa, você acaba movimentando muito, ele mexendo muito, fica na dúvida, o que eu faço com a paleta de cores, porque existem cores que não combinam, não é? Então, você tem que selecionar direitinho a cor, né? Nossa, a cor não combinou não, tá? Vou deixar preto e vermelho como estava, com a transparência, porque fica bacana com a transparência. O preto com certeza vai ficar na escala cinza, se der transparência. Prontinho. Não, ficou mais bacana. Olha aqui esse detalhe. Esse essa legenda, se por acaso vocês excluírem sem querer na palavra delete, eu cliquei aqui delete na tecla. Vocês podem selecionar aqui em cima, nesse ícone, e colocar a legenda, tá? Às vezes ele vai ficar assim, você movimenta e ele vai aparecer todo, tá? Eu gosto de colocar a legenda, né, a informação, dentro do gráfico. Tá? Por quê? Porque se eu colocar fora do gráfico, eu vou precisar de mais espaço. E para fazer esse quadrado inteiro, então não rola. O que você tem que fazer? Colocar ele aqui dentro. Rafael, se não couber, o que eu faço? Você pode separar os dois e colocar um do ladinho do outro, ok? Então dá para fazer isso também. Você pode selecionar o tamanho dele, tá? Deixa eu ver mais o que. Tem uma informação bacana que você clica em cima dele, clica no botão direito e aqui tem as propriedades da legenda. Então, o que ele muda? Ele muda só o background. Se você quer com uma linha, né, um black line ao redor, se você quer uma sombra, se você quer uma marcação escura, ou que no fundo fique branco, ou que no fundo fique preto. Então, você pode selecionar tudo isso. O tamanho, a fonte, a cor das letras, né? Tem até sobrescrito, né? Então é muito bacana. Eu vou deixar ele assim, porque eu gostei, mas fica com gosto de cada um, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele do ladinho aqui para vocês verem como é que faz. Eu não estou conseguindo deixar eles. Então, o que eu faria nesse caso, né? Eu estou dando já os macetes para vocês. Eu faria o seguinte, ó. Tá vendo aqui esse quadradinho do lado? Clique em cima dele, eu consigo fazer um quadrinho. Se eu clicar em outro, eu consigo fazer outro quadrinho. Beleza? E aí o texto, eu coloco como? Tem uma barrinha de texto aqui, coloco o texto, é igual no Excel. Coloco a palavra aquoso e aqui do lado coloco a palavra no texto, coloco a palavra etanólico. Nesse coisinho eu consigo mudar
a cor, né? A cor eu vou selecionar o preto. Deixa eu ver aqui se ele vai me dar a transparência. Porque se não me der a transparência, não vai dar para eu deixar. Color black. Borda, a parte interna. Ele deixa mais parecido. Ele não me dá transparência, estão vendo? Mas eu deixei ele bem parecido com a cor. E a outra é o vermelhinho. Vamos selecionar o vermelho. Vou pegar aqui um vermelho, de maneira que eu deixe um pouco mais parecido. Pronto, deixei parecido. Aplicar, ok. Ficou bem parecido. Prontinho. Então, selecionei aqui a cor, ó, os dois. Vou colocar aqui. Esse eu vou colocar aqui do ladinho. Né? Vou reduzir um pouquinho o tamanho do tamanho deles dois, né? Porque tá diferente. O tamanho. Prontinho. Isso tudo faz no teclado, tá? Seleciono tudo no teclado. Prontinho. Olha aí como ficou o nosso gráfico. Ficou muito lindo, né? Para salvar, coloque em Spot Page. Enfim. E salva ele. Já tá todas as informações aqui. Gráfico salvo. Né? Lembrando, ele está enorme, então para facilitar a nossa vida, a gente vai ter que diminuir ele. Coloca aí 80%, salva, fecha e pronto. Aqui apertei a letra C, Ctrl C, vamos lá salvá-lo. Ctrl V. Né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para cima. É porque tá grande. Deixa eu ver se eu ensino para vocês para tirar essa borda branca. Deixa eu ver. Spot, long name, graph theme, override, image size, spot settings, margin control, a página ou na borda. Bora ver aqui, coloquei na borda para ver como é que fica. Salvo. Agora sim. Então lembrem, né? Quando vocês forem salvar o material de vocês, se não quiser a margem, vocês vão colocar aqui em borda, tá? Quando coloca em borda, olha o que acontece. O gráfico de vocês fica sem margem. Vai ficar mais bacana. Vou colocar aqui W 80. Salvei. Pronto. Vamos lá copiar e colar o Word. Olha como é que fica bacana. Ele teve um pouco de margem ainda, né?
Mas não tem problema não, a gente consegue editar aqui rapidinho. Olha aí como ficou bacana. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Talvez ele seja grande. Agora subiu. Olha aí como ficou o nosso gráfico. Como eu preciso inserir as informações, vou deixar ele aqui embaixo mesmo. Vou aumentar ele um pouquinho do tamanho. Pronto. Então, qual é o título deste gráfico? Figura ou gráfico 2. Efeito citotóxico in vitro de Jatropha molíssima. Então, para melhorar a tua informação, eu escreveria do extrato aquoso e etanólico de Jatropha molíssima em células de camundongo. Extrato em diferentes concentrações durante 24 horas em células de camundongo. Okay? Ah, eu vou inserir a espécie do camundongo? Não, a gente sabe, né? Mas se quiser inserir, beleza. Mas eu não inseriria, não. Acho muita informação. Né? Você também não pode escrever muita coisa. Só metodologia aqui não, tá? Senão vai ficar uma coisa feia. Prontinho, olha como ficou bacana o nosso gráfico. E agora, Rafa, o que eu faço? Vamos inserir aqui a legenda, né? Então, primeira coisa que você coloca, pode colocar aqui em cima, pode botar, em vez de efeito, gente, eu lembrei agora, eu poderia botar média e desvio padrão da citotoxicidade, pronto, ficou bacana. Média e desvio padrão da citotoxicidade. Beleza? Isso é um. Agora, você pode deixar também assim, deixar o efeito, tá? A palavra efeito. É uma dica para vocês. E aqui embaixo escreveria valores da citotoxicidade expresso em porcentagem da média e desvio padrão. Beleza? Ou expresso. Valores expresso em porcentagem da média e desvio padrão. Tem alguma coisa que você inserir aqui dentro? Sim. Tem mais. O que é o CN? Controle negativo. O que é o CP? Controle positivo. Ok? Outra coisa, efeito citotóxico. Tem alguma coisa faltando. Qual foi a metodologia? Você pode resumir a palavra em MTT, porque as atividades citotóxicas podem ser várias. Então, você pode inserir aqui entre parênteses MTT, né? Enfim, você pode fazer da forma como você quiser e da melhor forma, desde que não fique muita informação, né? E cubra todas as informações, e que cubra, né? De maneira, assim, simples e resumida tudo que está no teu gráfico, tá? Aí nosso gráfico ficou bacana. Então, vamos interpretar agora. A citotoxicidade no controle negativo não teve, que foi 100%. No controle positivo ele teve, que foi 20%. Agora, na concentração de 100 do nosso extrato, ele foi citotóxico. Não é? Estão vendo aqui? Ele foi citotóxico.
Na concentração de 50, ele foi também citotóxico, ele está também em 60, né? E assim sucessivamente, né? Ficou bem bacana. Agora, em relação ao extrato aquoso, e comparado com o etanólico, observem que o etanólico, né? Ele é mais tóxico que o chá, né? Eu extraí a cachaça, tomei a cachaça, ele tem uma maior toxicidade, né, em células, em comparação com o aquoso. Mas aqui em cima não apresentou tanta citotoxicidade, beleza? Agora eu lembrei uma coisa muito importante para ensinar para vocês. Como é que eu escrevo o asterisco aqui, Rafael? Né? Eu rodei a estatística e aí eu quero saber como é que eu vou colocar o asterisco. Então, é bem simples. Basta vocês colocarem aqui a barrinha, tá? Em cima da coluna e colocar o asterisco. Vai lá na caixinha de texto e cliquei aqui em asterisco. Beleza? Eu consigo aumentar o tamanho desse asterisco só por aqui. Ou, se vocês quiserem, pode aumentar aqui pelo tamanho. Ó, 22, 20. O 20 não é tão compatível, não. Consigo aumentar assim. Fica mais bacana. Pronto. Olha aí como ficou bacana. Esse negócio está muito grande, né? Vamos diminuir um pouco esse asterisco. Pronto. Olha aí como ficou bacana. Mas estou achando muito grande também. Enfim. Coloquei. Entendi o que foi. Coloquei aqui o meu asterisco. Ah, Rafa, um detalhe importante. Teve uma coluna que deu estatisticamente significativo. A outra não deu. O que eu faço? Você vai copiar ele, cola, né? Eu consigo copiar e colar. Seleciona e coloca apenas em cima de uma coluna, ok? Coloquei apenas em cima de uma coluna. Isso significa o quê? Eu rodei a estatística e comparei as médias com o controle negativo. E a única diferença que deu na concentração de 50 foi no extrato aquoso, né? Vamos botar aqui no extrato etanólico que faz mais sentido. Foi no extrato etanólico. O aquoso ainda não apresentou diferença estatística, né? Que não faz muito sentido, né? Porque também é diferente. Então, vamos colocar aqui em algum que faça... Aliás, deixa eu ver. Tá certo. Faz sentido sim. O que é estatisticamente significativo? Que esses valores da média, né, do controle negativo são diferentes do controle da minha concentração que eu estou testando, ok? Então, vamos dizer que a concentração de 25, de 50 e o CP foram diferentes. Então, basta copiar e colar essas informações, tá? Ctrl C, Ctrl V, eu consigo copiar os dois, tá? Sem ter que fazer. Copia e cola. Prontinho. Olha como ficou bacana. Tem uns tracinhos aqui em cima que eu não sei o que é. Bora ver se isso vai influenciar quando a gente for salvar. Dá o Spot Page. Eu vou selecionar outro aqui, o Tight, para ver se influencia. Vou editar ele, porque toda vez ele fica enorme o tamanho.
copiar e colar aqui. Olha aí como ficou. Tá? Eu não gostei muito desses asteriscos, eles ficaram muito grandes. Eu reduziria um pouquinho. Muito não, né? Ficou um pouquinho grande. Eu reduziria um pouquinho, aumentaria o tamanho dessa barra, tá? Essa barra eu consigo aumentar aqui, ó. Clique em cima dela, aumenta a barra, ó, como é que ela fica. Fica mais bacana, né? Eu só não vou fazer agora porque, né, vocês já aprenderam como faz. E eu não vou salvar de novo, porque senão a gente não faz o próximo gráfico. Beleza? Prontinho, tá aqui nosso gráfico. As diferenças estatísticas em relação ao controle negativo. Né, vocês percebem que ele está um pouco desfocado. Né, isso aí é por conta do problema do DPI. Meu computador não tem tanta resolução. Então ele fica um pouco desfocado. Mas se você aumentar aqui, ó, ele não perde resolução. Prontinho, olha que bacana o nosso gráfico. Pronto para a gente colocar no relatório. Bem bacana, né? Agora, por último, a gente vai fazer o efeito antioxidante. Vamos dar uma pausa, eu vou beber um pouquinho d'água. Né? São muitos detalhes. Ele é demorado, né? Você ensinar cada detalhe. Enfim, deixa eu voltar aqui para a tela para ver vocês. Para dar uma respirada, né? Isso. A unidade de medida. Boa, Lucas. Obrigado. É muito bom ver tanta gente aqui na sala, né? Todo mundo aprendendo. Bacana. Tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. Vou deixar isso para vocês, tá? Tarefa de casa. Vamos fazer o efeito antioxidante. No caso aqui, vamos fazer um gráfico de linha, tá? Vamos tirar aqui de novo a média e o desvio. Só um. Enfim, vamos fazer isso aqui primeiro, tá? Para facilitar a nossa vida. Depois eu ensino outro. Pronto. Copia e colo as médias. Vamos criar uma nova janela. Altero, vou lá fazer as alterações, né? Colocar em texto. Beleza? Identificar que aqui é um desvio. Plot designation. Pronto. E agora, Rafa, o que eu faço? Vamos lá fazer nosso gráfico de linha. Ele é bem simples. Clicou, selecionou da forma como você deseja, seus dados. E a gente clica. Aqui embaixo tem apenas barras, tá vendo? Ou colunas. Nesse aqui, né, é outro tipo de gráficos. A gente não vai aprender hoje. Este aqui, que é linha e símbolo. Bora ver como é que fica. Linha e símbolo. Vocês estão vendo ali? E se eu clicar em cima desse, né, ele vai botar apenas pontos. Beleza? Se eu colocar
neste gráfico aqui, ele vai me inserir uma linha. Tá vendo? Ficou bem bacana. Então, o gráfico de linha, ele é interessante para você ver as tendências, né, dos seus valores, né? Dependendo de como você queira apresentar suas informações, ele pode ficar mais claro, né, para o seu leitor. Ah, Rafael, mas lá na citotoxicidade eu posso fazer um gráfico de linha? Pode, né? Se os teus dados ficarem bacanas, dá para ver, né? Pode ficar bonito. Agora, se não, você pode deixar em coluna, tá? Porque às vezes pode ficar uma coisa estranha, pode ficar feia, não tem problema não. Você pode, o melhor é a forma como você apresenta o seu gráfico. Então, o que é que a gente vai editar aqui? Observem os valores de 20 a 110. Isso corresponde ao quê? A redução, vamos dizer, o efeito antioxidante também em porcentagem, e aqui as concentrações. Porque eu não gosto de deixar fazer a citotoxicidade em linha, né? Por quê? A gente tem um controle negativo. Então, se eu fizer uma linha, não vai ficar muito bacana, não. O bom de fazer linha é quando você tem apenas concentrações, beleza? Apenas as concentrações do seu material. Nesse caso, não temos. Prontinho, tá aqui o seu gráfico. O que você tem que fazer? Identifiquei já, vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Beleza? Vou colocar aqui, se vocês quiserem grid lines, né, fiquem à vontade para colocar, para fica melhor, né, para mensurar, para ver onde é que tá, você fica meio perdido, né? Não fica tão bacana não. Vou deixar as listrinhas. Prontinho. Olha que bacana, que coisa linda. Vou selecionar aqui vou tirar o Tix, né? Estou fazendo rápido porque vocês já aprenderam, né? Teoricamente já estão todos sabendo. Vou tirar o Minor Tix também do eixo vertical. Olha. Porque, ó, vocês viram que fica mais limpo, né? O gráfico, ele fica, né, não tem tanta informação para sua cabeça ler. Aqui as concentrações vou deixar também em micrograma por ml. Clica aqui no teclado grego. Micrograma por ml. De vez em quando, né, essa palavra concentrações, ela não fica bacana. Então você tem que alterar aqui no, a fonte dela, tá? Por exemplo, se eu clicar em Baltic, Arial Baltic, tá vendo que alterou a palavra concentrações? Isso não é o teu programa, não vamos dizer, um problema sério, né? É só você trocar a fonte. Aí ficou normal agora, tá? Prontinho, tá aqui o nosso gráfico. Deixa eu ver se tem mais alguma informação para a gente aprender. Agora sim. Tem uma coisa muito bacana. O Orange ele permite eu colocar outras concentrações aqui no nosso gráfico. Então, eu fiz umas outras concentrações aqui embaixo que são diferentes. Observe. A concentração do nosso extrato, do nosso material que a gente está vendo, ele começa em 3. E aqui em outro que eu quero inserir, que seria o meu padrão, ele começa em 3, reduz para 1, 0,79, são concentrações bem menores, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a média e desvio padrão deles e vou inserir no meu gráfico e a gente vai ver como é que eles ficam, tá? Eu estou vendo que tem um detalhe aqui que é importante a gente fazer alteração, e a resposta está ao contrário aqui. Deixa eu ajeitar. A gente já está finalizando, tá? Vamos lá. Pronto, vou copiar aqui, vou fazer rapidinho.
Passo rápido. Não tá deixando não. Pronto. Vamos lá. Então, observe. Vamos lá. Então, esses valores aqui, eu botei no lugar errado, deixa eu botar no lugar certo. Certo, botar os valores. Tchan, tchan, tchan. Pronto. Observem só, eu preciso unir essas duas informações. E eu não posso colocar aqui do lado. Porque não. Se eu colocar aqui, ele vai corresponder a 1,56, a 3, a 6. Não vai rolar, tá? Então, como é que a gente faz? Isso é muito bacana. Deixa eu ver aqui. Tá vendo que a concentração começa em 3, 1,6, 0,79. Então, esse de 3 e esse de 1,6, vocês conseguem inserir lá, né? Ó, esse 91 tá certo, ele está relacionado a esses valores. E o restante, como é que eu faço, Rafa? Eu vou copiar e colar aqui embaixo. Fazer assim, ó. Pegar esses valores, vou colocar aqui, ó. Coisa linda. Eles continuaram, né? Tá vendo? E esses meus resultados do outro, vou colocar aqui. Pode bater. Prontinho. Vou subir esses valores, né? Para deixar organizado aqui a partir do número 1, que é importante. Então, vendo aqui que não tem valores respectivos para o extrato. E aqui não tem valores respectivos para o padrão. Então, beleza. Bora ver o que isso vai acontecer. Vamos escolher aqui o desvio. Aplicar. Ok. Bora ver o que acontece. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Texto. Beleza. Vou fazer aqui meu gráfico de linha. Que coisa linda. Olha, gente. Então, ele me inseriu duas linhas. Olha que coisa linda. Observem só. O gráfico, este gráfico. Então, temos o B, que significa, vamos dizer aqui, que seria o extrato. E o outro significa padrão. Ok? Então, o meu extrato, quando eu pego, ele tem uma determinada atividade antioxidante em 100 microgramas por ml. Mas quando eu comparo com o outro, né, ele tem atividade em 3. Estão vendo? Vamos já observar mais isso em profundidade. Vamos ajeitar primeiro o nosso gráfico, tá? Então, efeito antioxidante. Em porcentagem. Concentrações. Programas por ml. Exato. Vou selecionar aqui o tamanho da fonte. Exato. Estou vendo que aqui está até 110, 110. Eu estou achando um pouco alto. Então, eu posso selecionar 105. Bora ver quanto é que fica. Ah, ficou bacana. Deixa eu ver até 100 como é que fica. 100 também eu gostei. Mas eu gosto de uma margem interna do gráfico. Então, vamos deixar 105. Beleza? From tá a partir do 15. Então, não tem problema não, tá? Ele tá tendo a partir do 15. Se eu colocar a partir do 0, não é tão interessante. Porque olha como é que fica. Então, o Orange ele já ajusta isso para você. Então, vou deixar a partir do 15, tá? O incremento
Vou já mostrar para vocês uma coisa bacana. Eu vou tirar o Minor Ticks aqui. Tá? O Grid Lines, deixa eu ver se fica bacana com o Grid. Nossa, achei estranho. Vou tirar, tá? Não, tá, acho melhor assim. Deixa eu ver o Grid. O Grid pequeno ficou até bacana, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar assim. 0,3 dash. Ficou razoável. Ficou razoável. Mas eu não deixaria não. Mas vamos deixar só mesmo pra gente comparar depois. Aqui embaixo eu vou tirar o grid lá, o Chix também, deixar menorzinho, tá? Pronto. Então observem aqui. Esses valores, ele tá 0,95, 0,39. Então, ou vocês podem fazer um incremento de 2 em 2. Olha, tá vendo como fica melhor? Ah, Rafael, mas não gostei não. Eu quero todos os valores. Vamos deixar então. E aí, uma sugestão. Vamos dar uma rotação nesses valores? Vai lá em Custom, Tick Labels, Rotation Degree, eu coloco 45 graus, e aí ele fica 45, né? Que aí não fica os números um do ladinho do outro, né? Beleza? Eu posso encostar esses valores aqui, vai deixar mais próximo. Esse de 100 não tem, né? Vocês estão vendo? Então eu posso reduzir. Em vez de eu deixar 11, eu posso deixar 10,5. Olha como é que fica, né? Dei uma margenzinha aqui pequenininha. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Eu tô achando isso pequeno. Vamos deixar aqui 20. Pronto. Olha aí. Vou subir mais um pouco. Esse aqui é essa legenda. Eu vou fazer uma alteração nela. Eu vou tirar o black line, eu não gosto muito do black line. Eu vou deixar o fundo branco. Pronto. Por quê? Quando eu trazer para cá, ele vai me deixar com fundo branco. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Fica bacana. Ou aqui. Eu tenho que selecionar também para ficar bonitinho. Pronto. Feito isso, vamos salvar nosso gráfico. Às vezes fica aparecendo essas coisinhas aqui azul, mas isso não vai influenciar muito não, tá? Spot Page. Já podemos salvar, né? Já está nas configurações. Então, lembrando, né? Para você construir essa informação, ela tem um detalhe. Então, como vai ficar gravado, vocês vão poder revisar esse detalhe quantas vezes vocês quiserem, tá? Como é que você constrói essas informações aqui. Claro, não é na necessidade de cada um. Vamos lá pegar a nossa informação do gráfico 13. Copiar. Pronto. Ele deixou um pouco de margem, eu vou tirar aqui, tá? Olha que coisa linda. Tem um gráfico superior com a margem aqui. Pronto. Tô achando tão um pouco desfocado ainda. Bem, deixa eu ver se eu faço alguma coisa para melhorar esse desfoque. Ele está desfocado porque a qualidade é muito grande. Então eu vou reduzir aqui. Vou deixar 16 colors, 96 para reduzir essa qualidade. Ah, eu já sei por quê. Eu esqueci de reduzir a imagem. A gente precisa reduzir ela.
Agora, teoricamente, né, para funcionar. Para ficar mais bacana. E olha aí como fica. Como ela fica agora, tá mais focada, tá mais nítida, né? Eita, que meu gráfico foi para onde? Puxa. Tá certo. Tá vendo que ficou mais nítida? Porque o tamanho da imagem ela é tão grande, né, que quando você comprime, você não vê mais os pixels dela. Então o computador não suporta. Então você precisa reduzir o tamanho dela. Aí pronto, ficou bacana o tamanho, né? Vamos agora interpretar esse gráfico. Figura 1, figura 3, né? Efeito antioxidante de pião roxo. Pelo teste de pH. Aqui embaixo. Extrato aquoso, né, de pião roxo. Padrão. Qual é o padrão? Ácido ascórbico. Né? O que vocês... Pronto. E aí, o que, é que a gente observa nesse gráfico? Né? A gente observa que a concentração de 100 do meu extrato, ele teve uma atividade de 100%. Já no padrão, a concentração de 3, ele teve um efeito antioxidante de 90%. Talvez se aumentasse a concentração para 6,25, ele aumentaria para 100. No entanto, como eu não coloquei, né? Mas dá para a gente fazer isso fictício. E deixa eu ver o que mais. Então, observem que o meu extrato ele é bacana, né? Em 100 ele tem um efeito antioxidante. Só que em comparação com o padrão, ele está bem distante, né? O meu padrão em 1, em 1 entre no 3. Em 3 microgramas por ml, ele já tem uma atividade bem próxima. Então, é melhor o padrão ou é melhor o meu extrato? Né? Eu prefiro o padrão ainda. Mas tem extratos que eu estou trabalhando que esses valores, que o extrato ele está bem perto do padrão. Isso é bem bacana. E, enfim, assim a gente tem o nosso gráfico de linhas. E aí agora a gente finaliza, tá? Nós já construímos o gráfico, o histograma, né, que eu não coloquei aqui. Deixa eu colocar para vocês, porque eu envio esse material para vocês. Mas como está dando problema, ó, tá descendo. Vamos fazer isso, senão vai demorar. O histograma a gente construiu a coluna, né? O histograma, lembrando que tem barra, né? Então vocês já aprenderam os dois de um só. A coluna considerando duas categorias e o gráfico de linha, né? Imagina se a gente aprendesse os outros ainda. Ia demorar muito. Então, a gente para por aqui em relação aos gráficos, tá? Então, o que, é que eu vou fazer para vocês? Por vocês. Na verdade, vocês vão fazer por vocês mesmos. Vou deixar isso aqui como tarefa de casa, tá? Vão baixar o aplicativo. Quem quiser, né? Quem quiser fazer. Rafael, eu quero fazer. Baixa o aplicativo, instala, tira a média, tá? Aqui, esse valor que é 60, eu vou ajeitar para vocês, tá? Vou deixar 34 e aqui embaixo 32. Vou deixar para vocês. Então, tira a média, o desvio, faz tudo que eu pedi, né? E constrói um gráfico. Vou colocar aqui embaixo. Construir um gráfico de... pode ser de coluna, beleza? Com duas categorias ou separados, tá? Quem tiver alguma dúvida, envie um e-mail. jrafaelquadros@hotmail.com, beleza? Envie um e-mail.
Outra dica para vocês, além desse exercício, vocês podem construir os gráficos da minha apresentação. Então, para quem não participou da apresentação, vocês podem construir os gráficos. Como, Rafael? Deixa eu ensinar aqui para vocês. Eu vou salvar esse aqui também para vocês. Ó, quais são os gráficos da minha apresentação? Vocês podem construir esse gráfico aqui também. Como? Vocês estão vendo aqui que o valor é 1, né, na quantidade de notas? A quantidade de alunos, né, que é o valor 1 na nota 1. Vocês podem colocar isso no Excel, tá? Essas informações aqui e fazer o mesmo gráfico, beleza? E assim sucessivamente. Nos outros gráficos você consegue fazer repetindo essas informações que já estão neles, tá? E assim a gente finaliza. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês era vocês conseguem colocar uma linha, né, aqui embaixo e inserir a palavra concentração e colocar ao lado dos controles a palavra controle. Fica bem bacana. Enfim, vou finalizando minha apresentação hoje. Pronto. Agradeço a todos pela oportunidade, quem ficou até agora assistindo, aprendendo. Eu fico muito feliz pela oportunidade de eu ensinar, né, repassar essas informações para vocês, que é muito bacana. Vocês vão aprender e vão repassar também, porque é o que a gente precisa ser como um ser humano. A gente precisa, como professor também, né, repassar as informações. Senão, nosso planeta não evolui. Então, um abraço para todos, até a próxima. Né? Envie suas sugestões, quem queira, tipo, na próxima minicurso eu quero aprender sobre Excel, sobre o Word, né? Isso seria bem bacana. Ou, eu quero aprender sobre a estatística, né? Porque a gente tem programas estatísticos, mas não está gravado. Então, ficaria bacana também ensinar sobre isso. Então, um abraço a todos e qualquer dúvida podem me enviar um e-mail, né? E, enfim. Passo a palavra para a Poliana. Rafa, muito obrigada. Foi maravilhoso o minicurso. Você vai ver aí no chat que tem vários elogios, inclusive um meu também, porque eu nunca tive contato com o Origin. Eu costumo fazer os meus gráficos mais no Excel, mas eu confesso que os gráficos do Excel não são muito atrativos, né? Esses daí são bem melhores, bem mais elaborados, e assim, foi um minicurso excelente, a gente pôde aprender muito. Obrigado. Mas o bom desse minicurso é que, como você mesmo falou, ficou gravado, quem tiver o interesse é só fazer a doação lá no nosso site oficial, e você vai receber em casa todas as gravações de todos os minicursos, e para poder treinar, né, porque são muitas informações em um curto tempo. Um programa bem elaborado, eu vi que tudo é em inglês, então você tem que ter um domínio, um pouquinho do inglês também, para poder manusear direitinho, mas enfim. Parabéns, Rafa, foi maravilhoso, e com certeza a parceria continua. Obrigado, Poliana. No caso, se a gente quiser ter acesso aos minicursos, entra no site, faz o depósito ou transferência, né? Isso. E aí envia o comprovante para o e-mail de vocês, né? Isso, e vai receber por e-mail as gravações de todos os minicursos. Pronto. Não só desse, né? De todos. Maravilha. Porque tem alguns alunos meus que querem assistir, né? Eu falei, não, vocês vão doar primeiro e aí vocês assistem. Todo o dinheiro arrecadado vai para uma instituição que apoia as famílias em vulnerabilidade. Que ótimo, que bom, muito boa ação. Tá, obrigada a todos, obrigada, Rafa, e a gente se encontra mais tarde, às 16 horas, lá no canal do Simpósio, para assistir a mesa redonda de hoje, que é sobre botânica na escola. Tchau, beijo. Tchau, até mais. Até mais.